Olá. Olá. Eu gostaria de dar sequência ao curso de escatologia que nós estamos tendo na Igreja Batista Nova Esperança, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30 da noite. Nós estamos conversando sobre a doutrina das últimas coisas, e eu me propus, nesse segundo tópico, a conversar com vocês sobre as 70 semanas de Daniel. Curiosamente, essa profecia é uma das profecias mais relevantes a respeito do final dos tempos, principalmente para nós que temos uma postura dispensacionalista. Nós entendemos que Deus trata com a humanidade através de planos, né? E nós temos aqui um tratamento de Deus com relação a Israel, né? Tanto é fato que na profecia que foi entregue a Daniel, lá no capítulo 9, nós temos algumas orientações que norteia esse entendimento. Então eu vou ler a profecia. Depois eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos de contexto, tá bom? E depois a gente vai analisar os versículos dessa profecia. Então, se você tem a sua Bíblia, e caso você queira acompanhar, é Daniel capítulo 9, dos versículos 25 a 27. Eu vou ler o trecho primeiro, depois vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses versos. Diz assim a palavra do Senhor: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Que Deus possa abençoar a sua palavra e o nosso coração. Eu gostaria de trazer a você primariamente a questão do contexto dessa profecia, né? Se você compreende um pouquinho a biografia de Daniel, né? Lá no capítulo 1 de Daniel, nós vemos ele indo cativo para a Babilônia, né? Nós sabemos que por causa dos pecados de Israel e a negação ao fato deles não se arrependerem, mesmo que Deus tenha mandado muitos profetas, e essa negligência de Israel em não se arrepender fez com que Deus trouxesse punição sobre a nação de Israel, e a nação foi levada cativa para a Babilônia. E dentre essas pessoas nós temos Daniel. Daniel era um adolescente, talvez por volta de uns 15 a 17 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá permaneceu até o final da sua vida, né?
Daniel, ele é um personagem preponderante do Antigo Testamento, né? Tanto é fato, certamente você já deve ter ouvido histórias, sermãos a respeito dele. Há dois fatos curiosos da vida de Daniel que nos chamam a atenção. O primeiro fato tem a ver ainda na sua adolescência, quando ele, 15 para 17 anos, decide firmemente, né, você talvez conheça o registro, ele decide firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, né? Isso mostrando que nós podemos ter convicções a respeito do ensinamento bíblico, mesmo que as pessoas ao nosso entorno, as pessoas façam pressão para que a gente ceda, a gente pode viver no meio dessas pessoas, mantendo o nosso testemunho, né? Você já deve ter ouvido essa decisão de Daniel. Um outro registro muito curioso a respeito de Daniel está localizado já na sua velhice, né? Talvez ele está beirando lá os seus 80 e poucos anos, quando ele foi lançado dentro da cova dos leões, né? Daniel já era um idoso naquela época. Havia um decreto de que as pessoas não poderiam orar a Deus, e Daniel era um homem de integridade, de compromisso, ele orou, e devido a isso, né, ele foi lançado na cova dos leões, e Deus o preservou vivo ali dentro, né? Isso chamou a atenção, inclusive, do rei da época. Daniel, ele viveu uma vida íntegra, com sabedoria ao longo da sua vida. Daniel, ele ocupou uma posição de destaque, né? Daniel, ele foi um estadista, ele foi um funcionário público, ocupou um cargo de destaque. Ele esteve presente na sucessão de 4 impérios, né? Em primeira fase da sua vida foi com Nabucodonosor, né? Depois o segundo rei da Babilônia, Belsazar. Depois nós tivemos o rei Medo, Dário. E depois nós tivemos o rei Ciro, né? O imperador persa. Então, Daniel, ele pegou 4 dinastias. Em todas essas dinastias, ele ocupou uma posição de destaque, né? Mas ele também ocupava um ofício de profeta, né? Nós temos pelo menos 5 profecias no livro de Daniel que Deus revelou a ele, né? Acho que no capítulo 2 temos uma profecia, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 10 a 12, né? Então Daniel, ele ocupou esses 2 cargos, né? Ele foi um estadista, mas ele também foi um profeta. E Daniel capítulo 9, nós estamos aqui no final do livro e também no final da vida de Daniel, né? Talvez entre 83 e 84 anos de idade, ele já era um ancião. E a Bíblia vai dizer para nós, lá no capítulo 9, a partir do versículo número 2, que ele sentou-se para calcular, para fazer contas, para ver se aquele tempo de 70 anos do cativeiro estava para terminar. E ele chega à conclusão que está no final, né? Muito provavelmente faltava 2 ou 3 anos para terminar o cativeiro babilônico, né? E nós sabemos que há outros livros da Bíblia Sagrada que registra esse regresso desses exilados para Jerusalém, para Israel. Nós temos o livro de Neemias, retrata esse período do regresso, né? Então Daniel, ele pegou teoricamente todos os 70 anos, ele morreu naquela região, e a Bíblia vai dizer para nós no capítulo 9 que Daniel estava muito aflito, ele estava muito angustiado, né? E a Bíblia vai dizer para nós que Deus, por amor, mandou Gabriel, o anjo Gabriel. E Gabriel vai com uma mensagem a Daniel a respeito do futuro da nação de Israel. Lá no versículo de número 24, Daniel fala assim, Gabriel fala a Daniel, 70 semanas estão determinadas, ou seja, é um decreto de Deus, vai acontecer, sobre o teu povo, ou seja, Israel,
e sobre a sua santa cidade, ou seja, sobre Jerusalém. Por isso que nós entendemos que a igreja não faz parte do conteúdo que foi revelado ali a Daniel, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a grande tribulação, por isso que nós advogamos que a igreja não passa pela grande tribulação, justamente por causa do público-alvo do qual essa profecia foi entregue, né? Se você ler Daniel capítulo 9, versículo 24, está escrito lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre tua santa cidade, que é Jerusalém, tá bom? A profecia em si, ela está estruturada em três pilares, né? Se a gente pode resumir assim, tá bom? São três pilares. O primeiro pilar está no versículo de número 25, a parte A. O segundo pilar está no versículo 25, a parte B. E o terceiro pilar está no versículo 27, tá bom? Então nós temos o versículo 25 e o versículo 27. Se você somar todas as semanas, né, você vai chegar ao número de 70 semanas. No versículo 25 você tem dois textos, né? Desculpa, temos um texto, mas com dois blocos, né, de anos, e o terceiro bloco de anos está no versículo 27, né? Então deixe-me descrever a você da seguinte maneira, tá bom? No versículo 25, se você ler o trecho sagrado, ele vai falar para nós sobre 7 semanas. Esse é o primeiro bloco que eu falei dessa estrutura. Aí no versículo 25 ainda, você tem um segundo bloco, que são 62 semanas. Que perfaz 69 semanas, né? 7 mais 62 são 69 semanas. Aí o versículo 26 eu tenho uma pausa, temos um intervalo, nós temos um hiato, nós temos um intervalo. Quando você vai para o versículo de número 27, você tem uma semana faltando para completar as 70, né? Então, 25, versículo 25, tem 7 e 62. No versículo 27 você tem uma semana. Se você calcular tudo, são 70 semanas. Tá bom? Nós precisamos entender o que seriam essas 70 semanas, né? São 70 semanas de dias ou são 70 semanas de anos? Bem, dentro da cultura judaica, as semanas elas são entendidas como dias e como anos. Mas quando nós nos referimos a profecias, não daria tempo para que tudo aquilo que foi profetizado cumprisse em semanas de dias. Então, certamente ele está se referindo a semanas de anos, né? Então, isso significa que 70 semanas equivale a 490 anos de profecia que estaria sobre Israel para que atendesse ao objetivo dessas 70 semanas, né? E que objetivos seriam esses? Eu vou abordar isso na próxima aula que vamos ter. Nós vamos tratar um pouquinho sobre os objetivos dessas 70 semanas e vamos dar uma ênfase também nessa última semana. Mas só tocando nesse assunto, no versículo 24, vocês verão lá que há 6 objetivos para depois das 70 semanas. Né? Vocês leriam lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre sua santa cidade para. E ele vai descrever ali, né, 6 objetivos. Então, entendemos que ao completar-se as 70 semanas, aqueles objetivos seriam atingidos, né? E o trecho fala sobre isso. Quer ver só? Se você tem aí a sua Bíblia aberta, eu a fechei aqui.
Mas o texto diz assim, ó. Daniel capítulo 9, versículo 24. Ó. 70 semanas estão determinadas para, número 1, primeiro objetivo, cessar a transgressão. Objetivo número 2, dar fim aos pecados. 3, expiar a iniquidade. 4, trazer justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. 6, ungir o Santo dos Santos, ou ungir o Santíssimo Lugar, né? Então esses 6 objetivos, eles acontecerão logo após o cumprimento das 70 semanas, tá bom? Então nós temos 490 anos de profecia, ou 70 semanas, é a mesma coisa. Só que, curiosamente, se vocês lerem o versículo de número 25, nós temos ali 7 semanas, que já se cumpriu, né? E nós temos 62 semanas, que também já se cumpriu. E como nós sabemos disso? Por causa da história, né? Para Daniel era futuro, para Daniel era tudo para frente. Era uma profecia futurista, né? Para nós, o versículo 25 já é história, é passado, por causa dos dados ali registrados. Se você ler o trecho, ele vai dizer o seguinte: 7 semanas a contar a partir do decreto da ordem da reconstrução, né? Para edificar a cidade e os muros. Então nós sabemos que ele está se referindo ao decreto que daria ordem para que Jerusalém fosse reconstruída, porque ela estava em ruínas, né? Se nós olharmos para a história, quando Nabucodonosor invade aquela região, ele destrói tudo. Então a cidade estava em miséria, destruída. Tanto é fato, se você ler o livro de Neemias, o capítulo 1, Neemias mesmo está muito triste, né? Ele lamenta, principalmente quando ele recebe, tenta buscar informações a respeito dos moradores de Jerusalém, como está a cidade. E tanto é fato que Neemias vai a Jerusalém, vai reconstruir a cidade e os muros. Você conhece a história. Então, essa ordem para reconstruir os muros, ela foi dada no ano 445 antes de Cristo. Então, isso quer dizer que essas semanas proféticas, eu vou chamar de relógio profético, ele começa a contar a partir desse decreto para a reconstrução dos muros e da cidade, né? E o texto bíblico fala, né, se você ler no versículo 25, que essa reedificação seria em tempos angustiosos. E qualquer pessoa que lê o livro, por exemplo, de Neemias, perceberá isso, que a reconstrução ela foi muito penosa mesmo, né? Fazendo jus o cumprimento literal dessa profecia, pelo menos essa primeira parte, né? Mas ainda no versículo 25, né, nós temos o segundo bloco da profecia. Ele vai falar sobre 62 semanas até o ungido, né? 62 semanas até o ungido. E que ungido é esse? Ele fala, ao ungido, o príncipe. Nós sabemos, por causa do registro dos evangelhos, que ele está se referindo à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Quando Jesus entra em Jerusalém, né, a gente percebe pelo texto que foi narrado por Lucas, o evangelista, que Israel reconhece Jesus ali como seu Messias. Embora na semana seguinte venham rejeitá-lo e pedir a crucificação dele, mas o fato é que ali cumpre-se uma profecia, a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Isso aconteceu no ano 32 depois de Cristo, né? Então, se você for contar, né, do ano 445 antes de Cristo, né, com um decreto para reconstruir a cidade, e você navegar pelo tempo, e você ir até o ano 32 depois de Cristo, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vocês têm ali 483 anos de cumprimento. Ou seja, 69 semanas.
7 semanas a respeito da reconstrução e 62 semanas da reconstrução até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso que nós entendemos que o versículo 25, para nós, ele é história, né? Ou seja, essas profecias, elas já se cumpriram. E quando você entra no versículo 26, você vê ali, você nota um intervalo. Você nota um intervalo. Você nota uma pausa até a continuidade, né? Até a continuidade dessas semanas, ou a última semana, no versículo de número 27. O que acontece nesse intervalo? Bem, nós temos aqui a inauguração da igreja, né? Mas há alguns outros fatos que o texto narra. Ele fala que o Messias seria cortado, fazendo referência à sua morte, e já não mais estará, fazendo uma referência ali à sua ascensão, né? Isso está no intervalo entre a 79ª e a semana 70, a última semana, né? E nós sabemos que por causa dessa rejeição que Israel decidiu a respeito do seu Messias, o seu rei, eles crucificaram o seu rei, a Bíblia vai dizer para nós que Deus ele começa uma nova dispensação, que é chamada dispensação da graça, né? Onde lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é enviado e a igreja ela é inaugurada. Então o versículo 26, ele não fala precisamente sobre a igreja, mas nós entendemos que esse intervalo nós chamamos de parênteses entre a semana 69 e a semana 70. É um parênteses que Deus coloca ali, porque Israel rejeita o Messias e Deus começa agora um trato com a igreja. Então nesse parênteses, Deus, esse relógio profético, ele foi pausado. Parou no número 69 da profecia, faltando apenas uma semana. E nós sabemos que é semana de anos, então faltam apenas 7 anos. Mas como a igreja entrou nesse período, o relógio profético ele foi pausado, né? Mas se vocês lerem, né, o versículo 27, ele vai trazer alguns detalhes curiosos a respeito da última semana, que é futuro, né? É futuro, porque nós estamos no intervalo do versículo 26. E nós sabemos que é futuro porque ali ele traz uma descrição muito fiel a alguns outros trechos da Bíblia Sagrada, como Mateus 24, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse capítulo 13. Essas três referências falam a respeito, sabe de quem? Do anticristo. Do anticristo. Esse líder militar, religioso, que vai surgir no período da grande tribulação, né? que são 7 anos, né? Ou uma semana de anos. Se você ler, eu posso depois deixar para você, se você quiser, o Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre o anticristo, né? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo também fala, né, do anticristo. E no livro de Apocalipse, capítulo 13, João recebe de Jesus algumas informações a respeito do anticristo. E quando você pega essas três referências e você compara com Mateus, capítulo 9, versículo 27, você vê muitas semelhanças que não podem ser coincidências, falando a respeito justamente dessa aliança que o anticristo fará com muitos, como está descrito aí no verso de número 27. Ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. O texto bíblico fala para nós que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Nós entendemos ali que esse acordo tem a ver com devolver a Israel o templo. E nós sabemos que hoje, lá em Jerusalém, onde estava localizado o templo
de Israel, hoje temos ali a Mesquita de Omar, que é um templo muçulmano. E o que nós temos de sobra do templo é apenas os muros das lamentações, que até hoje Israel vai lá, os judeus vão lá fazer aquelas orações, né, de lamentação, porque eles não têm o templo. Então provavelmente esse acordo de paz com Israel e com as outras nações, que nós temos conflitos no Oriente Médio até hoje. Se você ligar a televisão e ver nos noticiários, até hoje nós temos ali conflitos e nunca parou. Mas parece que esse personagem, essa pessoa, esse líder que vai surgir nesse período, esse líder mundial, ele vai trazer um acordo de paz com Israel. Mas o texto bíblico fala no versículo 27 que ele fará cessar a transgressão e as ofertas de manjares. Ou seja, fazendo uma referência que ele quebra esse pacto na metade da semana. Se uma semana são 7 anos, quanto seria metade da semana? Né? Seriam 3 anos e meio. Então, nos 3 primeiros anos, os 3 primeiros anos e meio, nós temos uma paz. Uma paz que faz referência àquele cavaleiro branco do Apocalipse, capítulo de número 6, né? E o cavalo branco, aquela figura lá, é a respeito do anticristo, trazendo uma falsa paz. E de fato vai haver uma paz. Se você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo 13, você verá que depois de 42 meses vai surgir uma grande perseguição sobre os convertidos daqueles dias e Israel. E quanto dá 42 meses? 42 meses, se você multiplicar, né? Se você dividir por 12, né? O ano tem 12 meses. Se você pegar 42 meses, como está lá em Apocalipse 13, e dividir por 12, são 3 anos e meio. Né? Que corrobora com o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então vai surgir uma grande perseguição ali. E a partir do momento que ele quebra esse pacto. Ou seja, ele vai se revelar como o homem da iniquidade. Como está descrito lá em Mateus 24, que Jesus fala, como falou Daniel. O próprio Jesus faz referência a Daniel. Que depois de 3 anos e meio, vai começar uma grande tribulação, né? E que se você ler Apocalipse a partir do capítulo 13, vocês verão ali, né, uma grande perseguição acontecendo sobre a nação de Israel e sobre os convertidos daqueles dias. Desse modo, a profecia das 70 semanas de Daniel tem a ver com o povo de Daniel e com a cidade santa, né, com Jerusalém. Nessa próxima quinta-feira, nós vamos dar sequência à nossa aula e a gente vai fazer uma recapitulação de tudo isso, com ênfase no cumprimento das 70 semanas, atingindo aqueles 6 objetivos que já foi falado, você pode encontrar no versículo de número 24, como também eu quero trazer mais um pouquinho de informações a respeito dessa 70ª semana, essa última semana que falta se cumprir. Mas também eu não vou esgotar o assunto. Por que não? Porque na sequência das nossas aulas vai haver um momento que nós vamos estudar a tribulação, os 3 anos e meio iniciais, e a grande tribulação, os 3 anos e meio posterior, perfazendo os 7 anos. Bem, por hoje é só, espero que eu tenha de uma certa maneira contribuído com o seu conhecimento. Lembrando que essa leitura que nós fazemos de Apocalipse, ela não é a única, tá bom, gente? Existem outras escolas de escatologia, nós temos aí os aliancistas, nós temos aí os preteristas, nós temos aí os idealistas e nós temos os dispensacionalistas, tá bom? Essa postura que eu tenho tomado, essa leitura que eu tenho feito da leitura de Daniel capítulo 9, do versículo 24 a 27, e afirmando que o versículo 27 é futuro, é porque nós temos uma leitura futurista a respeito da 70ª semana de Daniel.
né? Não são todos os cristãos e evangélicos que têm essa leitura, mas é uma das leituras que podemos fazer, tá bom? Bem, por hoje é só e que Deus possa abençoá-los.